Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Angelus meus praecedet te, meu anjo caminhará diante de ti. O drama da peste e das doenças sempre esteve presente na história do mundo, se fez presente também na história da salvação, na história relatada na Bíblia. Davi, vários outros reis, vários outros momentos, tem que se enfrentar com esse problema da peste, de uma praga, lá no Egito, por exemplo, né? Na história da igreja também, nesses 12 anos de história do cristianismo, na Europa, várias ocasiões em que a humanidade é assolada, né, pelo drama da peste e da doença. E um desses momentos foi no ano 490, lá em Roma, assolada por uma epidemia, em que as pessoas estavam rezando, e o Papa rezando, e ele teve uma visão, que ele enxergou um anjo embanhando uma espada, mais que desembanhando, embanhando, guardando a espada na bainha. E ele entendeu então que aquele era o fim da peste. De fato, a partir dali então terminou aquela epidemia, aquele problema. Mesmo quando se fala no Egito, né, a Páscoa, que é responsável pela morte dos primogênitos. Atualmente o Covid-19 produz mais morte de pessoas mais velhas. Algumas doenças atacam mais crianças, né? E lá nas 7 pragas do Egito, uma delas foi, não foram 7, não lembro quantos foram agora. Uma foi a morte dos primogênitos. E as crianças, os filhos mais velhos, né? E era um anjo, o anjo exterminador, que vai passar, até por isso vem o nome de Páscoa. Às vezes a gente acha que é por causa da passagem do Mar Vermelho. Páscoa significa passagem, mas na Bíblia, mais explicitamente, não é tanto a passagem do Mar Vermelho, a Páscoa dos judeus, né? Mas é a passagem do anjo exterminador, que passa matando os primogênitos, seja dos homens, seja dos animais, inclusive. E preserva os primogênitos dos judeus, porque eles têm o sangue do cordeiro na porta, marcando ali que ali ele não deve entrar, né? E algo disso se repete nessa visão do Papa. Em 590, o anjo da peste, digamos assim, da morte, vai embora, já está embanhando a sua espada, já cumpriu o seu dever ali de purificação, do que for, né? E a gente está começando a viver esse momento, o começo do fim da pandemia, bem, assim queira Deus, né? De todos os modos, é um tema que me pareceu oportuno para este começo do ano, o tema dos anjos, em concreto da devoção ao nosso anjo da guarda, até porque me pediram em concreto, né, para dar uma meditação sobre esse assunto. E é um tema que eu tenho muito carinho, tenho muita devoção para o meu anjo da guarda, e tem a ver com o momento que a gente está vivendo de peste, né, de pandemia, de começo de ano. No livro do Êxodo, essa é a promessa de Deus: meu anjo caminhará diante de ti, feita 2 vezes a Moisés, para guiar Moisés e o povo de Israel no Egito. Vai estar um anjo ali que vai te guiar, que vai te proteger, tu vai enfrentar riscos, perigos, 1000 dificuldades, é verdade. Mas eu vou estar junto a ti através do meu anjo, do meu enviado. Anjo significa isso, né? Enviado. Que vai estar te guiando e te protegendo. Então, sempre um caminhar para o futuro, que é a vida, esse ano que começa, que se abre diante de nós, sempre é enfrentar um pouco o desconhecido, desafios, problemas que teremos que lidar. Então é bom, para esse momento, pensar no nosso anjo da guarda, que não estamos sozinhos, que temos esse anjo, esse enviado por Deus, para cada um de nós, para nos guiar pela vida, para nos conduzir pelo caminho.
e assim nos apoiar nessa devoção tão tradicional na igreja. Meu pai gosta de uma música, especialmente uma música conhecida, né? You've Got a Friend, interpretada sobretudo pelo James Taylor. Tu tens um amigo. E toda a letra é um amigo falando para o amigo. Quando tu está com dificuldades, problemas, não te esqueças que tu tens. Tu chama o meu nome e eu rapidamente vou estar do teu lado, porque tu tens um amigo. Tu tens em mim um amigo. Conta comigo. E é uma coisa bonita assim, né, de declaração, de amizade, sobretudo para os momentos difíceis. E é bonito, né? Deus quis nos dar esse amigo, que é o nosso anjo da guarda, esse amigo espiritual, desde a nossa concepção, desde o nosso nascimento. Um grande devoto e promotor da devoção aos anjos da guarda foi o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Ele escreve, por exemplo, numa carta a uma mulher orientada por ele sobre esse assunto: você tem uma grande devoção a esse anjo bom, Anita. Que consolador é saber que perto de nós há um espírito que do berço ao túmulo não nos abandona em nenhum instante, nem sequer quando nos atrevemos a pecar. E este espírito celestial que nos guia e protege como um amigo, um irmão. É muito consolador saber que esse anjo ora sem cessar por nós, oferece a Deus todas as nossas boas ações, nossos pensamentos, nossos desejos, se são puros. Pelo amor de Deus, não se esqueça desse companheiro invisível, sempre presente, sempre disposto a nos escutar e pronto para nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó deliciosa companhia, se pudéssemos pelo menos compreender isso. Bonito como ele incentiva a Anita ali, mas tantas outras pessoas, o Padre Pio sempre incentivava. E os santos em geral, né? Não todos necessariamente, mas em geral, têm e promovem a devoção ao anjo da guarda. Porque, enfim, é algo que a gente acredita, né? Que Deus quis e que é importante para nós. Não é algo assim opcional, assim, não tem problema. Não é à toa que Deus faz o que faz. Diz o Eclesiástico: é melhor estarem dois juntos do que um sozinho. Na verdade é o Eclesiastes. É melhor estarem dois juntos do que um sozinho, porque tiram vantagem do seu trabalho. Se um cair, será apoiado pelo outro. Ai do que está sozinho, quando cair não terá quem o ajude a levantar-se. Deus sabe, né? Até um argentino que se ordenou comigo em Roma, o pai dele era alpinista, escalou vários picos pela primeira vez na Antártida, pôs nome vários picos lá. E ele fazia trajetos numa dessas geleiras que tem lá no sul, na Patagônia, e sempre ia em dois, porque são meio traiçoeiras, elas se mexem, aqueles blocos de gelo, e aí geram buracos ali, né, abismos, e às vezes aquele abismo fica coberto por uma pequena camada de gelo, de neve, e a pessoa não vê e entra naquela greta ali, vai embora e morre, né? Então eles sempre vão de dois a uma distância boa, amarrados por uma corda. E já aconteceu com o pai dele cair, desaparecer, né? Numa greta dessas. E aí o outro lá, com os piolês, com os pés ali, se agarrou e foi um pouco arrastado até que conseguiu frear a queda do outro e a sua própria também, o seu deslocamento. E aí já o outro consegue se levantar, né? Mas se não estivesse sozinho, teria desaparecido e pronto, né? Mas porque estavam por dois, quando o primeiro caiu, conseguiu ser levantado pelo seu colega, né? Pelo outro. Na vida a gente não funciona bem sozinho, a gente precisa de uma companheira, de uma ajuda, de alguém que esteja ao nosso lado. Interessante, né? Como crianças tem essa coisa do amigo imaginário. Esse dia uma gurizinha me dizia que ia escrever um livro sobre a amiga imaginária dela, né? Uma menina. É interessante, né? Gera ali uma imaginação. Parece ser um reflexo dessa nossa necessidade de alguém que esteja sempre ao nosso lado, de alguém que nos compreenda, de alguém que nos acompanhe nas dificuldades da vida. A gente tem, parece, uma certa carência de uma companhia e segurança. E, bem, talvez Deus quis nos dar esse anjo entendendo isso, suprindo isso, para que a gente soubesse que não estamos sozinhos. E assim pudéssemos tirar daí consolo e audácia também, e desejo de luta, porque o nosso anjo da guarda não é tanto companhia para a festa, a gente poderia dizer,
quanto para a peregrinação, para o combate. Quem sabe um dia no céu, queira Deus, encontraremos com o nosso anjo. Algum livro que lia recentemente dizia isso, né? Quando a pessoa morria, a primeira pessoa que ela viu era o anjo da guarda dela. E até tem relatos, desses relatos depois da morte, que um anjo que conduz para o céu, né? E uma criatura de luz que parece ser o anjo, poderia ser o nosso anjo da guarda? Não sei, né? Talvez no céu encontraremos com ele e agradeceremos todo o seu auxílio, toda a sua ajuda. Mas, para já, ele não está para festejar, ele está para nos fazer chegar na festa, né? Para nos ajudar no combate e para lutar conosco. Diz também o Eclesiastes, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Interessante, né? A gente vê esses filmes e séries de policiais, muitas vezes é uma dupla, não é verdade? Os dois lá, tem uma dupla, porque, bem, vai um na frente, outro vai atrás, um cobre a retaguarda e faz não sei o quê, um entra, outro fica esperando, já avisa, chama reforço se dá qualquer problema. Em geral, as duplas funcionam melhor do que uma pessoa sozinha, né? Nós temos esse parceiro nosso, que é o nosso anjo da guarda, que está ali, que está nos ajudando, que está olhando, atento, mais do que nós, à importância da luta. Tem uma cena desse filme, um desses, né, da Missão Impossível, que tem vários, e um desses agentes está numa festa na Índia, uma festa super chique, com um desses pontos de ouvido que ele escuta, o outro, e o outro agente lá está diante do computador, vendo tudo lá e teleguiando o cara, né? Olha, faz tal coisa, faz não sei o quê, olha, o outro foi para não sei aonde, e aí vai um pouco dando instruções e quem está na festa ali vai agindo. Só que me parece que tem uma hora que o cara da festa ali começa a ficar meio empolgado ali com a festa, né? Com o salgadinho, com a bebida, olhando para a senhora ali que está se insinuando, não sei o quê. Imagina, né? No filme talvez não esteja assim, mas eu imagino assim, imagina se a pessoa começasse a se distrair ali com aquele... E o outro que estava lá no background, nos bastidores, poderia começar a gritar, cara, o que tu está fazendo? Tu tem que estar em tal lugar agora. Não, pera aí, só um segundinho, deixa eu bater um papo aqui com essa menina aqui, deixa eu experimentar mais esse champanhe. Cara, deixa esse champanhe aí, vai lá, o outro cara vai morrer, sei lá, né? O que vai acontecer? Acorda. Eu imagino nosso anjo da guarda como esse agente da retaguarda que tem consciência das coisas e às vezes nos vê um pouco inconscientes, um pouco frívolos, com a festinha, com a bebida, com não sei o quê, olha, acorda para a vida. Ele gostaria de nos gritar no ouvido, quem sabe, né? Olha, não entra por esse caminho que vai te levar ao egoísmo, a ficar com raiva, a não perdoar. Entra por esse caminho da humildade, entra por esse caminho da oração. Olha o bem que vai te fazer isso daqui. Segue por aqui. Não vai por aqui não, vai por aqui. E fica ali, talvez, às vezes aflito, eu gosto de imaginar o anjo da guarda assim, né? Não faça isso, não, outra vez não. Isso sim, né? Está ali mandando, né, emojis ali, beleza, não. Imagina assim, porque ele enxerga, né? Ele enxerga a transcendência espiritual da vida, das nossas decisões, que muitas vezes a gente deixa passar, né? E quer nos ajudar, e pode nos ajudar, e está nos inspirando, e está nos falando. É uma ajuda real. Ele pode nos ajudar. Nesse exemplo, o agente ali, ele tem as informações do que o computador está passando para ele. O nosso anjo da guarda é um homem muito esperto, né? Um homem não, é uma criatura muito esperta, muito inteligente, muito mais inteligente de qualquer prêmio Nobel, qualquer especialista da matemática, qualquer cientista. As perfeições espirituais, as perfeições intelectuais, é capaz de fazer poesias muito mais belas do que qualquer poeta, que qualquer músico. Os anjos são assim. No aspecto espiritual, intelectual da vida humana, eles são muito melhores do que nós somos, né? Então, eles são capazes de nos ajudarem de maneira muito concreta, através dessas inspirações, através dessas leituras da realidade, da oportunidade. Santo Tomás de Aquino, também conhecido como Doutor Angélico, porque escreve um extenso tratado sobre os anjos, sobre o conhecimento dos anjos, sobre o destino dos anjos. Ele fala que ajuda a entender, perceber, estudar os anjos, ajuda a gente a entender toda a riqueza da realidade espiritual. Se fosse só eu e Deus, bem, tudo bem, né? O chefe ali. Agora, quando tem intermediários, que os anjos sem dúvida estão acima de nós
na hierarquia da perfeição do mundo, assim como está acima dos animais e das plantas, os anjos são mais perfeitos, estão mais próximos a Deus. Então ajuda a gente a entender já a própria grandeza de Deus. A cena da coroação da rainha nessa série, sobre a rainha da Inglaterra, me chamou a atenção, né, quando ela é coroada. E aí várias ali pessoas que estão acompanhando a cerimônia colocam também coroas, princesas, não sei, duques, eles também têm as suas coroas, depois que a rainha recebe a própria coroa. Então é uma rainha de vários reis, de vários príncipes, cada um com as suas funções, cada um com os seus papéis. Ajuda a entender melhor rei dos reis, né? Quando tem a realeza, a importância de um monarca, quando ele tem abaixo de si vários outros monarcas, várias pessoas também muito, muito importantes. E essa pessoa que é tão importante, tão poderosa, ela serve aquela outra, então me ajuda a entender melhor, de uma maneira mais prática, o poder que tem a que está em cima. Entender a grandeza dos santos, dos anjos, tê-los presentes, ajuda a gente a pensar nisso, na grandeza de Deus. Fiz um curso no mestrado lá em Roma, em teologia, um dos cursos era justamente sobre anjos, e o professor tinha uma tese interessante, ele entendia que as diversas religiões começaram, há traços que dá para suspeitar isso, que na sua origem havia a crença num Deus absoluto, criador de todas as coisas, e abaixo dele uma série de poderes menores, digamos, de espíritos, que ajudavam de alguma maneira no governo do mundo. E que, no entanto, como as pessoas acudiam na prática mais diretamente a esses poderes, os subpoderes, né, os espíritos, eles acabaram esquecendo daquele Deus supremo e isso gerou o politeísmo. São vários deuses, mas na origem do politeísmo haveria um monoteísmo de um Deus supremo e abaixo dele outros deuses, espíritos, que de alguma maneira coincide com a fé judaico-cristã, claro, entendendo que esses espíritos não são deuses, que Deus só pode haver um, mas abaixo desse Deus Todo-Poderoso há sim também criaturas sobrenaturais que ultrapassam a nossa percepção imediata das coisas, mas que de uma maneira estão presentes também na nossa vida e no mundo. Depois, em todo o esforço do monoteísmo, no judaísmo, no cristianismo, houve essa ideia de deixar um pouco de lado isso daí, porque é lógico, tem que focar em Deus. Não vou começar a dar culto agora a um anjo, por mais poderoso que seja. Já no Apocalipse a gente vê São João, quando ele contempla um anjo que aparece para ele, repleto de esplendor, e São João então se ajoelha, porque a tentação de adorar aquela criatura é divino aquilo, né? E o anjo lhe repreende e diz: levanta-te, porque eu sou apenas uma criatura como tu, adora somente a Deus. Adorar somente a Deus, por mais que eu seja, né? Os santos brilharão mais do que o sol, diz Jesus, né? Uma alma que está no céu, seja humana, seja angélica, reflete a glória de Deus de uma maneira maravilhosa, que se a gente visse, estou diante de um Deus. E não, Deus há apenas um. Mas é interessante pensar como Deus quer se utilizar, quer dar glória aos seus filhos, às suas criaturas. E quer se utilizar deles. Cuidando disso, de não cair numa idolatria, não temos por que não ter presente a atuação, o papel desses espíritos divinos que aparecem na Bíblia por todo lado, né? os anjos bons. Não temos por que deixá-los de lado. Não me parece que isso agrada a Deus. Deus gosta de se usar dos seus intermediários. Me lembro, indo na missa, quando a gente estava na nossa casa de campo, nas férias, a coleta da missa ficava ali diante do altar, uma cestinha, e meu pai sempre pedia para mim, punha o dinheiro no envelope lá, ou na minha mão, e eu ia lá deixar ali na cestinha, né, o dinheiro do meu pai, na coleta da missa. Meu pai podia fazê-lo sozinho, mas preferia fazê-lo através de mim. E aí me parece algo muito paternal, muito natural. Deixa eu usar aqui que se o meu filho pode fazer isso, eu posso pedir para minha filha fazer isso e ela vai, de alguma maneira, mostrar o seu talento, vai brilhar com aquilo porque ela faz super bem. A mãe vai ficar super feliz de poder pedir algo assim, né, para
para sua filha, para um filho seu, né? Deus gosta de fazer, se Ele pode fazer algo através dos seus filhos, das suas criaturas, me parece que Ele faz, Ele busca fazer. E é o que a gente vê na prática, na história da salvação, como envia os seus anjos, desde o Antigo Testamento até o Novo. E assim a gente consegue, os santos já enxergavam isso, porque tinham essa fé. A crença e a devoção aos santos anjos nos aumentam a realidade. Hoje em dia se fala da realidade aumentada, né? Realidade ampliada. Põe ali o celular, ele filma e põe ali um Pokémon ali, ou põe um óculos, que aí tu vê, não sei, um tigre, daqui a pouco tem uma cobra, um dragão, né? Mistura a fantasia no meio da realidade, insere ali uma imagem fantasiosa no meio da realidade, uma realidade aumentada. É a realidade, só que aumenta um pouquinho, põe ali uma coisa de fantasia em cima. A visão da fé é essa realidade aumentada, mas não inserindo algo que não existe, né? Uma fantasia, mas mostrando algo que está ali que eu, a princípio, não enxerguei. Faz algumas semanas me chegou uma foto lá, onde está o gato? E tem um gato preto lá que é impossível de enxergar, né? Depois de muitos, está aqui. Numa olhada rápida tu não enxerga, né? Mas depois olhando assim. A fé é esse momento em que eu enxergo, o que estava ali o tempo inteiro, mas eu não era capaz de enxergar. Agora eu tenho um óculos ali especial, infravermelho, ultra não sei o quê, que eu vejo toda a riqueza espiritual da vida, a transcendência das coisas, das minhas ações, essa grande guerra espiritual na qual estamos metidos. É interessante, Tolkien, O Senhor dos Anéis, ele centra e começa a história nos hobbits, ou nos halflings, essas criaturas que são quase que um símbolo do inglês pacato, lá na sua ilha, na Inglaterra, lá feliz, tomando seu chá, cuidando das suas coisinhas. E daqui a pouco é envolto, como aconteceu com o próprio Tolkien, no meio de uma guerra mundial, que tem que ir lá e inventar um mundo maluco, né? E tirado do seu conforto para mergulhar numa confusão mundial. E os hobbits, ele tem contato ali com Aragorn, né? Com os príncipes, com os magos, e vão se dando conta de como o mundo é grande, como tem coisas importantes acontecendo que eles nem tinham a menor ideia, né? Como tem muita coisa em jogo. E me parece uma bela imagem assim, desse nosso contato com os anjos, que são os guerreiros que estão nessa luta antes da gente, né? Antes da criação do primeiro ser humano, já estavam lutando a batalha espiritual contra os anjos maus, contra os demônios. E essa devoção, essa proximidade do meu anjo me ajuda a estar consciente disso, a estar acordado para isso. São José Maria, que falava muito desse despertar para a realidade espiritual, esse despertar para a importância, para a dimensão transcendente da vida. E ele dizia que não era uma coincidência que Deus tivesse lhe mostrado o que queria dele no dia dos Anjos da Guarda, no dia 2 de outubro, que é o dia dos Anjos da Guarda, foi quando São José Maria enxergou o Opus Dei, a obra que Deus esperava dele. Justamente no dia dos Anjos da Guarda. E ele fazia essa relação, porque, olha, ele fomentava sempre muito a devoção aos Anjos da Guarda para as pessoas que tinham à sua volta, porque ele via que essa devoção ajuda a gente a enxergar justamente essa realidade aumentada, a enxergar essa transcendência espiritual do mundo e da vida. Escreve, por exemplo, em Caminho: há nesse ambiente muitas ocasiões de te desviares, ocasião de tentação, de fazer coisas erradas pela pressão no ambiente, por uma cultura corrupta, sei lá, né? Por estímulos inúmeros para coisas ruins. Há nesse ambiente muitas ocasiões de te desviares, o mundo é assim, está certo. Mas por acaso não há também anjos da guarda? Interessante, né? Convida, olha, tudo bem, tem problemas, tem armadilhas, cascas de banana para tu escorregar, ok, mas também tem teu anjo ali contigo, presta atenção, acorda para essa realidade, te apoia nele. E ele nos animava a fazer isso especialmente no apostolado, nessa tarefa de levar, né, a luz da fé para as pessoas à nossa volta. Escreve também em Caminho: conquista o anjo da guarda daquele que queres trazer para o teu apostolado. É sempre um grande cúmplice, escreve entre aspas, né? Um grande cúmplice, né? Quem mais está interessado ali na salvação daquele meu amigo, daquela minha amiga, é o anjo da guarda dele, dela. Então, que bom que eu olho. Reze para aquele anjo da guarda também, não só para mim, mas para ele.
Uma coisa boa que recomendava São José Maria. Ter os presentes, ter devoção ao anjo da guarda. Dizia um pouco mais na frente o Padre Pio, nessa carta que eu já citei antes, mantenha-o sempre presente no olho da tua mente. Lembre-se com frequência da presença desse anjo, agradeça-lhe, ore a ele, mantenha sempre sua boa companhia. Abra-se a ele e confie seu sofrimento a ele. Tome cuidado para não ofender a pureza do seu olhar. Saiba disso e mantenha-o bem impresso em sua mente. Ele é muito delicado, muito sensível. Dirija-se a ele em momentos de suprema angústia e você experimentará sua ajuda benéfica. Pedir ajuda quando eu estou precisando, né? Nunca diga que você está sozinha na batalha. É a Anitta, né, que ele está escrevendo para ela. Nunca diga que você está sozinha na batalha contra os seus inimigos. Nunca diga que você não tem ninguém a quem abrir-se e em quem confiar. Isso seria um grande equívoco diante desse mensageiro celestial. Interessante, seria uma injustiça, né? O anjo da guarda poderia aparecer, como assim? Ah, ninguém me ajuda, eu estou aqui, olha tudo que eu estou fazendo por ti, né? Talvez revoltado ali, exigindo um mínimo de reconhecimento, né? Enfim, não é assim, né? Não vai acontecer isso. Mas que bom se a gente reconhece, né, essa presença, essa sua ajuda, porque é verdade, não estamos sozinhos. Esse filme O Ritual, um filme de exorcismo, o protagonista recebe da mãe um santinho, uma estampinha que tem lá o anjo da guarda e embaixo escrito You're not alone, ou atrás, né? Tu não estás sozinho. E aquilo lhe dá muita força no momento de combater ali os demônios. E tu não estás sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Contamos com essa ajuda. Tem um bom propósito, portanto, ter devoção, crescer na devoção ao nosso anjo da guarda. Na igreja há muitas devoções, algumas mais comuns, mais gerais na igreja, como a Nossa Senhora, como a Eucaristia, outras mais particulares, ao santo tal, a santa tal. E talvez, em certo sentido, a devoção mais personalizada de todas seja justamente a devoção ao anjo da guarda, porque cada um tem o seu. Então, meu anjo da guarda é diferente do teu. Então, se eu tenho devoção para um, tu é para outro. Cada um para o seu. E como é que eu cresço nessa devoção? Como é que eu fomento essa devoção? Olha, a maneira mais óbvia é a oração. Pedir, rezar ao anjo da guarda. Como? Que oração? Bem, a mais tradicional, que inclusive é indulgenciada pela igreja, é aquela oração curtinha que diz: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Ou na versão internacional, né? Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, ode illumina, custode, rege et governa. Amém. Ganha essa indulgência cada vez que se reza, indulgência parcial, cada vez que se reza essa oração. Rezar, pedir ajuda. Algumas pessoas acostumam-se a deixar nas suas mãos temas concretos, momentos concretos da vida. Uma pessoa me dizia essa semana, inclusive, que começou a pegar mais ônibus e conexões, então começou a pedir para o anjo da guarda e, olha, sempre funciona, Padre Pedro. Eu peço para ele, olha, e aí na hora vem o ônibus. Inclusive, deu um apelido para ele agora. Então começa a estar crescendo a devoção da guarda essa semana por causa dos ônibus. Legal, né? Agora conversa com ele, pede ajuda. Um padre me dizia que pede muita ajuda para o anjo da guarda para achar vaga para o carro quando tem que estacionar. Às vezes é difícil, né? Pede, arranja uma vaguinha aqui para mim que hoje eu preciso, que eu estou com pressa. Em geral, funciona, né? Outros pedem ajuda para os perigos na rua, de assalto. São José Maria chamou o seu anjo de relógico, reloginho ou relojoeirinho, porque uma época o seu despertador tinha quebrado e ele não tinha dinheiro para consertar, então só marcava as horas, mas não soava o alarme. Então ele pedia para o seu anjo da guarda, não, amanhã eu preciso acordar às 5h30. Ele estava dormindo, daqui a pouco abriu os olhos, olhava para o relógio, 5h30. Amanhã, 6h15. Então, 6h15. Né? Sempre funcionava, ele dizia, né? Interessante, um uso aí, virou o despertador dele, né? Acudiu a um despertador espiritual, que era o seu anjo da guarda. Claro, talvez se tivesse dinheiro para consertar e fizesse aquilo só por um capricho, eu imagino que o anjo não falaria, não acordaria, não, põe os meios humanos aí, né? Mas como não tinha esses meios humanos disponíveis, acudiu aos sobrenaturais e encontrou esse auxílio. São José Maria tinha truques também para manter viva essa presença. Ele, por exemplo, quando entrava no ambiente, ele abria a porta e se demorava um segundo
para o seu anjo passar na frente. Interessante, né? E alguém poderia dizer, bem, mas não precisa, o anjo atravessa a parede, não precisa. Pois é, mas a gente precisa dessas coisas. A gente precisa para se lembrar, porque senão a gente se esquece. Senão, e cai a nossa devoção. Então, bom, esses truquezinhos para lembrar, invocar o meu anjo, pedir a sua ajuda. Termino com uma historinha que aconteceu. Uma pessoa que mora comigo subiu num ônibus aqui em Porto Alegre, numa lotação, e um assaltante anunciou o assalto. Olha, esse aqui é um assalto, pessoal tranquilo, eu vou passar aqui com esse, eu estava armado, vou passar com essa sacola, todo mundo joga aqui a carteira e o celular. Só isso, daqui a pouco eu vou embora. E assim foi, né? Foi passando ali, o pessoal foi jogando. E esse amigo meu, que mora comigo, pegou ali o seu celular, foi jogar, e aí o assaltante falou, não, tu não. E ele guardou o celular, também não jogou a carteira, né? Pegou todos os outros e uma hora pegou e foi embora. E aí ficou uma situação meio esquisita, né? A senhora que estava do lado dele, do meu amigo, perguntou, mas por que ele não levou o teu celular também? E meu amigo fez assim, né? Olha, a senhora é católica? E ela respondeu, sou. A senhora acredita em anjo da guarda? E ela já fez assim, um pouco hesitando, né? Um pouco relutante. E ele respondeu, pois é, quando ele anunciou o assalto, eu pedi ajuda para o meu anjo da guarda. Essa é a explicação que eu tenho. Interessante, né? Alguém falou não, porque era a marca do celular. Sei lá, pode ser, pode ter uma explicação humana, mas de todos modos a carteira não tem muita coisa de marca, né? Enfim, o fato é que ele invocou o seu anjo e saiu ileso daquele assalto. E isso aconteceu, sei lá, né? Uma pessoa que mora comigo aqui na minha cidade onde eu moro, né? Então, interessante, né? Fazer essa experiência, pedir ajuda ao nosso anjo da guarda, ele que está aí para nos ajudar. Se a gente acode a ele, não deixará de fazê-lo. Voltando para terminar, o Tolkien tem, além uma espécie de anjos que ajudam o Eru, o Ilúvatar, o Deus Criador, a criar o mundo, também tem os dois filhos de Ilúvatar. Os dois filhos de Deus são duas raças, que são os homens e os elfos. E os elfos têm algo de anjos, porque eles não morrem por doença, não têm, por velhice, não envelhecem, são meio mágicos. Tem uma série de vantagens, são mais nobres. E os homens, mas os homens têm um privilégio, que não sabe bem qual que é, ninguém sabe qual que é o privilégio dos homens. Tem uma coisa que os homens têm um privilégio, que é uma coisa misteriosa. Se a gente fosse se comparar com os anjos, a gente tem algum privilégio? Bem, sem dúvida. O privilégio de que Deus se fez homem, não se fez anjo. E o privilégio de que a rainha de toda a criação é uma mulher, não é uma anja, é um ser humano, uma mulher, é Maria, que está por cima de todos os anjos. Também os anjos a servem. Ela é nossa mãe. Não só nossa rainha, mas nossa mãe. Esse, sem dúvida, é um grande privilégio que os anjos não possuem e, de alguma maneira, entre aspas, invejam, né, e admiram. Então, que bom acudir a ela também, rainha do universo, rainha dos anjos, para que nos ajude nessa batalha espiritual, sabendo contar também com esse auxílio precioso que Deus quis que a gente tivesse. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.